Boa noite a todos. Estamos em mais um programa Pode Fé Podcast. Hoje temos aqui a presença do nosso amigo Felipe Fragoso. Mais uma vez aqui eu conto com a ilustre presença do Edivan, nosso parceiro aqui desse projeto, grande empreendedor da região, da Serino Multiservice. Gostaria de trazer para vocês aqui um tema importante, até por conta da nossa região também, né, que é abarcado, infelizmente, por conta do tráfico de drogas, mas nós precisamos saber o que seria uma abordagem policial, como pode ser feita uma abordagem policial, o que seria caracterizado uma traficância. Então, hoje o Dr. Felipe vai estar justamente aqui no programa para estar esclarecendo essas questões e outras, né, até porque ele é um especialista na área. Boa noite, pastor Edivan, como é que você está, meu amigo? Meu amigo doutor Cauane, boa noite. Estou ótimo. E, e melhor ainda com um programa super recheado de coisas boas, né? Nós estamos aqui hoje com uma ilustre figura, doutor Felipe Fragoso. É um prazer tê-lo aqui conosco, tá? E para mim está ótimo, maravilhoso, doutor. Boa noite, doutor Felipe, tudo bom? Boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estar esclarecendo aqui algumas situações jurídicas, né, envolvendo aí o tráfico de drogas que está presente na vida de todo mundo, né? Aqueles que participam e aqueles que visualizam essa situação, que não é novidade para ninguém, principalmente em Brasília, aqui no entorno, em Goiás, o tráfico ele é presente não só aqui em Brasília, mas no Brasil todo e no mundo todo. Perfeito. Doutor Felipe, fala um pouquinho do seu currículo, como é que você decidiu aí pela carreira jurídica? Já te falando que você é um doido por atuar na área criminal, defende bandido, conta um pouquinho pra gente como é que funciona. Então, a minha história com o mundo jurídico, ela é bem diferente, né? Na realidade, no meu início aí de formação, eu não tinha pretensão nenhuma de ser advogado. As minhas duas possibilidades eram de ser médico e outro engenheiro mecânico, né? Inclusive fui para a Argentina para tentar fazer o curso lá, passei um período lá, não deu certo, acabei voltando. É, Fui fazer a questão de vestibular, aí fui fazer aqui o vestibular e minha mãe falou, ó, você tem que fazer direito, porque eu tenho uma amiga e ela me indicou, falou que direito vai abrir muitas possibilidades para você, que vai acontecer isso, você vai ser isso, vai ter muita oportunidade. Aí eu falei, vou fazer direito Tô mesmo. fazendo nada. Então eu tenho que fazer alguma faculdade, fui lá e fiz o vestibular e passei. Eu falei, se for para eu fazer, eu vou passar e de fato passei. E aí comecei a construir uma carreira jurídica, né? Na faculdade, o direito penal encanta praticamente a maioria dos estudantes, né? E não, comigo não foi muito diferente. Eu fui, em um determinado caminho, eu esqueci o direito penal, fui para o direito administrativo, que era uma matéria que eu tinha mais dificuldade. E em razão dessa dificuldade, eu parti para fazer direito administrativo e saí do direito penal. Rapaz, o homem queria ser médico, tá? Engenheiro. Engenheiro. E o homem, ele queria ser médico, queria ser engenheiro e tem cara de jornalista. Âncora. Âncora, viu? Tem cara de âncora, viu, doutor? Tem ou não tem? Fala a Tem, tem. verdade. Eu tenho Obrigado. certeza que aqueles que vão assistir, estamos assistindo, a hora que vê o perfil do doutor Felipe, para ser aí um âncora da CNN, com certeza. Está disfarçado no podcast, está disfarçado no podcast aí da Podfé. Com certeza disfarçou para poder ter uma participação mais humilde. Mas tem cara de âncora da CNN, rapaz. É desse jeito. Obrigado. O Megala lá do Riacho Fundo, rapaz. O diretor já viu, né? Eita, que isso. Não, e diretor só estou, né? Mas seguindo aí firmei nessa questão de direito administrativo, que era uma dificuldade, e sempre nas dificuldades é que eu sempre trouxe isso para minha vida. O local onde que eu tenho dificuldade, eu vou superá-la, de qualquer forma. Por isso que nessa matéria eu tinha muita dificuldade e aí fui em razão disso. Aí fiz prova do AB, fiz em direito administrativo, que era para demonstrar que eu tinha superado essa matéria e de fato tinha feito isso. E aí me formei, peguei a carteira da OAB, só que no primeiro ano eu, apaixonado,
pelo direito penal, fazendo direito administrativo e fui fazer direito trabalhista. Fui atuar na área de direito trabalhista, porque na época eu tinha um relacionamento e era com uma advogada e ela era de direito trabalhista, né? Aí me puxou assim e eu fui. E sempre com aquela batida no coração, falou direito penal, que é o direito penal, forte. é o forte. E ao mesmo tempo, eu não queria advogar de forma alguma no direito criminal, na área criminal, porque eu achava que seria defender bandido, seria uma forma cultural muito ruim. A questão dos pagamentos, na realidade, eu criei na minha cabeça, né? Eu ainda acho ainda. Na realidade, né? Pode ser que a gente consiga desconstituir isso, né? E aí Desmistificar. Exatamente. Eu tinha alguns bloqueios quanto a essa área criminal, né? A questão de o pagamento. O cara que é um traficante ou que é um criminoso, que só vive do crime, ele vai me pagar como? Esse dinheiro que eu vou estar recebendo, consequentemente, vai ser de alguma transação ilícita ou de algum ato ilícito. E isso me bloqueava. Só que todas as situações que eu ia traçando na minha vida, o direito criminal ia me puxando. Ele me puxava. Eu falava, não quero direito criminal. E eu ia nos clientes, e os clientes criminais vinham me procurar. Eu falava, procura fulano de tal. Alguma coisa eu te ajudo aqui. Até isso passou um ano de quando eu me formei, peguei a OAB. E aí teve uma situação que foi uma operação grande em Brasília que teve. E não teve como eu não fazer, porque eram algumas pessoas conhecidas. E aí foi uma indicação de um conhecido e ele falou, você tem que fazer e tem que ajudar. Ajuda essa minha colega aí, porque ela precisa. E foi nesse momento que pegou, e aí eu entrei de cara e falei, agora eu já tinha uma noção muito aprofundada no direito penal, só não atuava de fato. Falei, agora eu vou entrar de cabeça e vou ver como é que é. E aí nesse período eu fui tirando aquelas objeções, eu fui entendendo que a partir do momento que a gente assume a defesa de uma pessoa que fez uma atitude contrária à lei, eu não estou defendendo em si aquela pessoa. Eu estou ali para defender os direitos daquela pessoa. De fato, qualquer pessoa hoje está sujeita a infringir a lei. E ela, por infringir a lei, em determinadas situações, pode cometer um crime. Não quer dizer que essa pessoa é um criminoso habitual. Doutor, deixa eu trazer aqui uma Vamos pequena lá. polêmica aqui, que o doutor Acauane sabe que eu sou um pouco polêmico. Perfeito. Eu sou de uma filosofia o seguinte, que bandido bom, principalmente na área do tráfico de droga, traficante bom é aquele que está cumprindo pena. Lá na Papuda, no Sepaigo, esse para mim é o melhor regime que existe. Mas ele tem direito. Todo cidadão que erra tem direito de uma defesa. Verdade, tem direito de uma defesa. Só que nós temos que partir do princípio, eu penso, é um pensamento meu, é lógico. Tá? Sim, claro. Existe o crime, que ele não é o crime planejado. Aquilo que não é planejado, eu acho que merece uma defesa mesmo. Às vezes há pessoas que entram a cabeça numa situação ou outra e cometeu um erro. Então, aquela situação que não é planejada é uma coisa. Tráfico de droga, ele é completamente planejado, arquitetado, tem toda uma estratégia, toda uma situação para que o tráfico de droga aconteça com sucesso para o bandido. Eu nem chamo o bandido de contraventor, eu chamo ele realmente de bandido mesmo. Ele já é, para meu ver, ele já deveria, né? Não é. Ele deveria ser julgado, sentenciado, condenado imediatamente no momento que foi pego realmente com todas as provas que ele está cometendo o ato ilícito que é o tráfico de droga. Então, porque eu penso que não deveria. A lei, francamente, a lei das Filipinas devia vir para o Brasil pelo menos 6 meses, né? A lei das Filipinas, da Indonésia, né? Devia vir para o Brasil, ficar pelo menos atuando aqui pelo menos 6 meses, que ia dar uma melhorada na situação do Brasil. Porque quando se trata de um crime planejado,
tinha que ter uma sentença planejada também. E o planejamento dessa sentença, eu penso que esse recurso da absolvição, da defesa, não deveria existir. Deveria, obviamente, ser cumprida a pena. Colocar o cidadão para poder pagar. Errou, pague pelo erro. Entendeu? Então, eu acho que nesse caso, acerca do tráfico de droga, eu não vou concordar com o advogado de jeito nenhum, de forma nenhuma, nós não vamos chegar num acordo aqui no programa. Mas eu gostaria que você argumentasse de forma mais incisiva, mais profunda, por que ele tem o direito de absolvição, sendo um crime completamente planejado. Com certeza. Compreendo perfeitamente o seu posicionamento. Já tive um posicionamento bem parecido. E quando você me estava falando aí, me mostrando seu posicionamento, me veio 3 situações na minha cabeça. A primeira, quanto ao seu posicionamento inicial, que aquela pessoa tem que fazer e tem que pagar, e que o crime de tráfico ele é premeditado. A primeira situação que me vem na cabeça é o que a gente chama aqui no direito de Código de Hammurabi. Que seria o quê? Explica esse negócio aí. Vamos lá. Me pareceu uma palavra japonesa lá que usada pelos samurais lá. Quase isso. Mas no direito antigo, aí na história, a gente busca que seriam aquelas atitudes que a gente consegue demonstrar que seria olho por olho, dente por dente. Né? Você fez dessa forma, você tem que pagar. De fato, isso deve acontecer. Só que a forma que acontecia nesse código de Hammurabi, nessa situação, é que se a pessoa roubou, ela vai ter a mão amputada. Se ela matou outra pessoa, ela vai ter a morte. Hoje em dia, numa civilização que a gente habita e tem cada vez mais a questão da evolução, a gente não pode ter esse tipo de conduta e de condenação. Concordo. Então a gente já começa a desmistificar essa situação. A outra situação, a gente vê que nem sempre o crime de tráfico de drogas, ele é premeditado. Opa! Por quê? Vou te explicar. É outra situação que a gente traz que no meio jurídico a gente chama de fruto do meio. Ou seja, aquelas pessoas... doutor, de novo. Vamos lá, continua. Fruto do meio. Deixa eu esquecer. Não deixa eu esquecer do fruto do meio aqui não, viu? Então, vamos lá. Aquelas pessoas que estão... Vamos imaginar uma favela ou uma situação em que aquela região é voltada extremamente para o tráfico. E a pessoa convive e vive aquela situação de traficância todos os dias. Desde criança até a sua maioridade. Ela vê aquilo ali como normal. Isso não acontece só na questão de traficância. Isso acontece com todo ser humano. O ser humano em si, ele sempre vai ser fruto do meio. Por isso que na Bíblia também se fala que me diga com quem tu andarás, que direis quem tu és. Não é isso que fala? Eu não conheço tanto assim da Bíblia, mas tem uma passagem que fala. E isso é o que a gente traz de que quanto mais pessoas você convive, mais você é a média deles. Das 5 pessoas que você convive, você vai ser a média deles. Então, o senhor acha que, te interrompendo, o senhor acha então que a pessoa entra no tráfico, por exemplo, uma das maiores influências é o ambiente que ele está vivendo? Sim, isso é um dos fatores, não são todos. Isso eu estou falando essa situação pelo que você me trouxe, pela questão de ser um crime de tráfico premeditado. Às vezes, não é. Outras situações, essa situação, vamos só fechar essa primeira situação. Quando você é habituado a ver aquela situação, por exemplo, um filho de um traficante que mora na favela, que convive com aquilo ali, com armamento pesado, com situações de drogas, com questão de poder e dinheiro, que todo mundo acha aquilo ali bonito, todo mundo aplaude, as mulheres gostam, toda aquela situação, o cara é tido como um rei. Principalmente em âmbito de favela. Principalmente no âmbito de favela, a gente verifica
que aquela criança ou aquela pessoa que nasceu com aquilo ali, naquela situação, ela não vê outra coisa, ela vê aquilo ali como normal. Assim, aí, lógico, de fato a gente vai falar, acho que não é, pode ser, pode não ser. Isso é questão cultural. Eu vou falar aqui porque aqui os brasileiros têm a cultura de que você só pode ter uma mulher. Só que se você for na Índia, é uma questão cultural de você ter mais de uma mulher. Mas uma só já dá problema demais, moço. O cara Com pra arrumar mais de uma certeza. mulher tem que ser ruim da cabeça, De tá? fato. Mas isso daí é só para demonstrar que a questão cultural Influencia. do meio que você vive te influencia nas suas atitudes. Mas não é a única e também não é desculpa para virar traficante. De fato, não é. Existem aquelas outras situações que a pessoa ela não tem ou não visualizou nenhuma condição financeira e quer ter uma condição financeira por um meio fácil, né? Apesar de não achar que a questão de traficância seja fácil, que a gente vê exemplos aí, situações de morte, briga de tráfico, e não é um caminho correto para se cumprir. Mas a pessoa acha que é um caminho fácil de ganhar dinheiro e vai lá Acaba entrando no e meio. acaba entrando no meio. Como outras situações, inclusive de grandes traficantes aí, que já passaram na mídia, na televisão, que iniciaram pelo tráfico por uma questão de saúde. Não dele, mas da família, né? O traficante tinha a questão da filha, que de fato tinha um problema de saúde muito grande, procurou todas as redes hospitalares da rede pública e não conseguiu atendimento. Procurou a rede particular e não tinha condição financeira para fazer isso e não conseguia parcelar, não conseguia nada. E aí um traficante da favela que ele morava, falou assim, eu vou te dar o dinheiro para você fazer. Robin Hood, O nos Robin tempos Hood. atuais, tá? Que de fato de Robin Hood não tem nada, mas ajudou conforme acontece na favela. É outra questão que a gente tem social, por que a maioria dos traficantes, eles são aclamados como pessoas boas, principalmente para a comunidade. Por quê? Porque ele consegue assistir aquela comunidade dele, isso os grandes traficantes. Não são aqueles pequenos assim, não. Mas a grande maioria dos chefes do tráfico, eles cumprem o papel que o Estado não consegue cumprir para aquela região. Ou seja, naquela favela não tem infraestrutura, ele cria, com poder financiado pelo tráfico, uma estrutura de escola, de gás, de rede. Lógico que em algumas favelas a gente tem questão de milícia, mas não é o caso aqui, que ela também puxa isso daí, mas para ganhar dinheiro. Mas o traficante dá assistência, inclusive de dinheiro para a questão de saúde e outras situações. Na verdade, ele não dá o dinheiro porque ele é o bonzinho, quer ajudar. Ele dá o dinheiro para poder calar o povo. Exatamente. Ele cala a polícia, ele cala o juiz, ele cala a sociedade. Olha, eu sei que eu vou passar para o doutor Cauane aqui fazer algumas perguntas para o senhor, mas eu não posso deixar de esclarecer uma coisa aqui, meu ponto de vista, mais uma vez. Tá? Se o traficante, na maior parte das vezes, ele é produto do meio, tá? Há uma grande controvérsia nisso aí. Porque se você subir qualquer morro daquele do Rio de Janeiro, onde se concentra a maior parte dos traficantes, podemos dizer, no país, que é referência em tráfico de droga, você vai encontrar, você subindo o morro, você vai encontrar N igrejas evangélicas que estão ali. O pastor, ele pega a caixinha de som dele, às vezes o cara não entra na igreja para poder ouvir uma mensagem, mas ele pega a caixa de som dele e põe lá na rua. E ele prega para aquelas pessoas que o caminho correto é o caminho da honestidade, da decência, da ordem, e que tem que buscar a Deus, que tem que voltar-se para Deus criar uma situação, abrir uma porta e mudar a vida daquela pessoa. Então, eu não acho que realmente seja o produto do meio, não, porque, por exemplo, eu tenho um amigo meu, um pastor, que ele tem esse trabalho lá no Rio de Janeiro, ele sai daqui de Brasília, ele fica 2, 3 meses no Rio de Janeiro, nos morros. Ele tem a caixa de som dele, que é a bateria com o violão, até eu vou citar o nome dele aqui, ele é um japonês, Pastor Koi, gente finérrima. Se alguém quiser, alguém que esteja nos ouvindo aí, quiser acompanhar o trabalho do Pastor Koi, é só buscar no Facebook, vai encontrar um trabalho fantástico que o Pastor Koi faz no Rio de Janeiro. Então,
se é produto do meio, eu acredito que as igrejas deviam estar abarrotadas de pessoas, porque a igreja fala mais acerca do ato bom, da conduta boa, de como se viver bem, do que prega o traficante com a questão das oportunidades que se oferta para uma pessoa vender droga, né? Então eu acredito que isso, as igrejas deviam estar bem cheias de pessoas, e não estão. Não estão. Então, eu digo que a pessoa que tem ela já tem eu posso dizer, uma má índole incrustada já naquela pessoa, tá? Ela, desde criança, ela vai crescendo e ela vai escolhendo. Por exemplo, você queria ser médico, um homem, foi um jovem de uma boa índole, né? E boas intenções para com a sociedade. Queria ser um médico. Não conseguiu se tornar um médico, mas se tornou um advogado, né? Então, eu penso que, desde cedo, existe já nós já nascemos com isso. Nós já nascemos com, talvez eu possa chamar realmente de uma índole, que teve alguém bom, teve alguém para passar algo bom para todos os seres humanos. Não existiu um ser humano que nasceu ouvindo só coisa ruim. Às vezes o camarada nasce numa família que o pai é traficante, a mãe é traficante, mas a avó é uma evangélica que vai lá e chama, vem cá, meu netinho, meu filho, não anda no caminho que seu pai anda, não. Então, aí onde é que vem a questão da índole? Porque eu sei de histórias de jovens que saiu lá do morro, do meio do tráfico de droga, e hoje são talvez uns atleta famoso por aí, outros são advogados, outros são professores, e que sonham em voltar para sua respectiva favela onde ele nasceu e cresceu, para poder ele pregar para as pessoas ali que fazer a coisa certa é melhor. Eu não concordo muito com a teoria do produto do meio, não. Até porque eu utilizo também uma experiência própria dentro da própria igreja. Você acha que toda pessoa que vem para dentro da igreja, que está sentado no banco ali da igreja, ouvindo a palavra, ele vem às vezes na igreja mais do que os outros? Você acha que todas as pessoas que estão ali ouvindo a palavra ali, ele é honesto? Ele é decente? Ele é honesto com a esposa, com os filhos? Você acha que todas as pessoas Não. Uma grande parte das pessoas que vêm para a igreja, que ouve a ministração da palavra, ouve um bom ensinamento, ele consegue sair da igreja no domingo e na segunda-feira cedo, pegar uma mulher, colega de trabalho, ir para um motel e trair a esposa dele. Então, essa questão de índole, formação talvez de um caráter, sabe? E eu acho que a pena rigorosa, a pena dura, que se fizesse ela ser cumprida, igual acontece em alguns países rigorosos aí, tem país aí que uma criança de 10 anos vai para cadeia e fica preso e cumpre a pena. Entendeu? Eu acho que a pena, doutor, se ela tivesse uma obrigatoriedade de ser cumprida essa pena, iria inibir. O camarada pagou, ficou 10 anos preso, ele perdeu 10 anos da vida dele. Ele vai sair de lá e vai pensar, o quê? Se eu cumprir só um quarto da pena, ou um terço da pena, não sei como é que funciona isso, eu não vou sair da cadeia, não. Portanto, eu vou cumprir a pena completa, eu não vou mexer com tráfico de droga, não. Eu vou ser outra coisa. Mas o tráfico agora já teve um agravamento da pena, até o doutor vai falar sobre isso. Tem uma diferenciação, porque antigamente o crime comum, qualquer tipo de crime comum, era 1/6 da pena. O tráfico, por ser um crime equiparado a um crime hediondo, se primário 2/5 e reincidente 3/5. Só que teve uma mudança legislativa de 2019 que deixou muito mais rígida. Então, o tráfico e crime equiparado, ele continua sendo 2/5, 3/5, mas da pena total. Então, a gente está falando de uma pena de tráfico de drogas que inicia no mínimo em 5 e vai até 15 anos, por exemplo. Então, vai depender da condição de cada condenado. Mas isso aí o doutor vai explicar melhor para a gente. Mas já é uma pena mais rígida se comparada a um crime comum, um crime de trânsito, um estelionato, um furto. Ele já tem esse agravamento que ele precisa cumprir mais tempo do que seria se fosse um crime comum.
Então, doutor, olha só, eu posso estar fugindo aqui da programação, Não, ok. mas eu acho que eu acho que o ouvinte, ele tem um desejo, principalmente, eu vejo que nós somos aqui no placar aqui, pode até estar 2-1. O placar aqui está 2-1. Mas eu vejo que esse hoje esse que sou eu acho que está representando a maior parte da sociedade. Agora, é lógico que o papel do advogado para defender alguém que foi acusado do tráfico de droga, ele é extremamente importante, porque o cidadão ele pode ser simplesmente acusado de algo, ele pode ser injustiçado. Alguém pode Um plantar uma usuário, droga. um usuário, por exemplo. Eu- Não podemos nem ir muito longe, não. Um usuário. Usuário, tudo bem, né? Aí eu dou maior valor, porque o usuário é vítima. Você sabia? Eu vejo dessa forma, o usuário é vítima dessa raça de gente que está aí poluindo o mundo. Esse lixo que está aí poluindo o mundo. Fazendo vítimas e mais vítimas. Você imagina, doutor? Você imagine um jovem que tem todo um futuro pela frente, ele chega na faculdade, começa um curso ali, daqui a pouco nos corredores da faculdade alguém chega e oferece para ele a cocaína, e ele experimenta a cocaína e vai parar no crack, ele não conclui o curso dele que ele sempre sonhou e vai para ruas, e daqui a pouco ele é um criminoso porque ele está dependente daquela vício. química. Com certeza. Traficante bom é traficante cumprindo pena. E, como um bom jurista, eu escuto suas palavras de bom grado. E pelo amor ao debate, que é uma frase que a gente usa muito, os meus olhos brilham de poder conversar com uma pessoa que tem Maravilha. essa situação e pensa totalmente assim, Oposto. o oposto, e a gente consegue explicar, né? Por exemplo, eu vejo que você não concorda com a questão do fruto do meio, mas eu vou te fazer duas perguntas e a sequência você me responde. A Rocha, ele me poupa que não. Vamos lá. Ó. Rio de Janeiro e favela. Qual o complemento? Você vai Rio dizer de que o Janeiro. complemento é tráfico. Tráfico. Não concordo. Aí, você mesmo completou. Não. Não, isso Mas vamos lá, vamos isso- na sequência. Eu adoro e vejo o trabalho de pastor como um dos maiores trabalhos, né, de trazer o evangelho, trazer toda essa situação de Cristo. Sou cristão, acredito em Deus, não tenho religiosidade, mas acredito em Deus. E acho muito bonito esse trabalho desse pastor, o senhor comentou aí. Só que ele, no meu entendimento, ele não é o fruto do meio. O meio ali de uma favela é a situação de traficância e de crime. Aquilo ali que ele está tentando fazer, ou que as igrejas estão fazendo dentro daquele meio, é tentar modificar o meio. E dessa situação, porque o quê? O que reina dentro de uma comunidade ou de uma favela, eu tenho alguns clientes lá do Rio de Janeiro, que inclusive são traficantes, outros não. E eu acompanhei um dia dentro da favela. Inclusive, por exemplo, aqui em Brasília a gente não vê essa situação. Mas eu tenho um processo que o oficial de justiça não consegue intimar a pessoa, porque os traficantes, os donos da favela, não deixam ninguém entrar. Não entra juiz, não entra oficial de justiça, não entra polícia, não entra ninguém. Por quê? Porque ali quem domina, quem é o meio, é o traficante. É aquela situação de traficância e de crime. Não tem jeito, é o meio. E, de fato, é louvável o trabalho da igreja. Não só a igreja evangélica, a católica, todo mundo que pregue e fale da questão do retorno de Cristo, das situações e de tudo que Cristo fez, é louvável. Acredito nisso. E aquela situação e toda situação que a gente falar aqui é uma regra. E toda regra vai ter uma exceção, que são justamente aquelas pessoas que, mesmo estando no meio, elas vão, por alguma situação ou por algum motivo, conseguir sair daquele meio. Mas é exceção. A grande maioria vai estar dentro daquilo ali. Tá? Aí a gente vai trazendo a questão de que é outra objeção que todo mundo tem, que a pena
ou o encarceramento vai resolver o problema do crime. Isso, de fato, não vai resolver. Porque a gente pode criar milhões e milhões de presídios ou aumentar a papuda daqui. E quanto mais a gente botar preso lá, pior vai ficar a situação. A gente tem que ter um equilíbrio entre o cumprir a pena, o cumprir a lei e a penalização. Depois de tudo isso, a gente tem que ter uma ressociabilização daquela pessoa que cumpriu uma pena, né? Hoje a gente tem no ordenamento jurídico as leis que determinam o que é crime, as leis que determinam qual o procedimento que aquela pessoa tem que passar para ser punida. Porque a gente sabe que, como tem uma regra e tem as exceções, e todo mundo que está utilizando todas essas leis, todo esse ordenamento jurídico é um ser humano, e todo ser humano é passível de erro, podem acontecer aquelas situações de injustiça. A gente vê algumas situações, não vou falar só de tráfico de drogas, mas de qualquer outro crime, que a pessoa foi presa, foi condenada, estava cumprindo pena, e não foi ela que cometeu o crime. Mesmo tendo todas essas regras, todas essas situações, e depois que a pessoa já está lá na cadeia, lá no sistema penitenciário, cumprindo aquela determinação, é comprovado por outro meio de que ela não cometeu o crime. Então a gente tem que ter essa ponderação em que a pena e a cadeia nem sempre vai ser o resultado disso daí. De fato, aí eu concordo com você em uma parte. As leis podem ser um pouco mais rígidas? Podem. Mas a gente nunca pode esquecer de que, independente da quantidade de pena, a lei que tem que ser cumprida. E, de certa forma, a gente não pode entender que uma liberdade ou uma absolvição é impunidade. Tanto a liberdade quanto a absolvição são cumprimento da lei. Se a lei determina que tem que cumprir um procedimento para que aquela pessoa seja presa, todo mundo que está envolvido na lei, ou todo cidadão, todo policial e todo setor jurídico, todo judiciário, tem que cumprir o que determina a lei. Se o cidadão descumpre a lei, ele vai ter uma penalização via judiciário. Se o policial militar ou qualquer policial, que eu também acho um trabalho louvável da PMDF, da PCDF, que fazem um trabalho extraordinário, mas são seres humanos e às vezes podem errar. E com o erro do agente público, daquele policial, pode acarretar um prejuízo para aquela pessoa que também descumpriu a lei e, em razão disso, foi descumprido o processo que ele deveria ser penado e, por isso, ele pode ficar em liberdade ou pode ser absolvido. Tá? Existem várias situações nisso, existem algumas situações no tráfico de drogas que também pondera. Isso daí é culpa do cidadão? É culpa de quem legislou, de criou a lei? É culpa do judiciário? É culpa do agente público? Não sei te responder. Mas que tem que ser cumprida a lei e o trabalho e o papel do advogado, principalmente o criminalista, é entender da lei, identificar todo o processo e fiscalizar o que está acontecendo. E, em cima disso, garantir o direito do cliente dele. Se o direito dele e a lei está falando que tem aquele direito, o advogado, seja criminalista ou não, tem que buscar o direito do teu cliente. Tá? E fiscalizar todo o procedimento. Doutor Felipe, quando que seria considerada aí uma abordagem lícita? Ou por que defender um criminoso, por exemplo? Então, na realidade, eu tenho para mim que, primeiro, eu não defendo o criminoso como pessoa, né? Nem o crime dele. Mas existem situações que eu tenho para mim como um propósito de que aquela pessoa, eu defendendo ela, trago para ela um espírito de esperança. Qual é esse espírito de esperança? É a questão de você pode cometer o erro. Se você cometeu o erro, você tem que pagar pelo aquele erro, porque a lei determina que quem fez o errado Tem que pagar. tem que pagar. Se o procedimento e o processo foi feito todo na sua lisura, não teve nenhum erro,
no final do processo, aquela pessoa vai ter que pagar e não vai ter para onde escapar. Vai ter que pagar e acabou. Só que existem uma segunda chance. Existem situações que aquela pessoa não deveria cumprir aquela pena, porque existe um erro ali. A esperança vem de que tudo na vida você vai ter uma segunda oportunidade. Tá? Entendi. Então, o princípio é criar uma expectativa de melhora para aquela pessoa na mente dela, dando uma nova oportunidade. Exatamente. E deixando claro que o caminho do crime não é o melhor caminho. Todo mundo, todos os clientes que eu vejo, e eu pergunto assim, você sabe qual é o valor ou o que é sentir um dia na cadeia? Só consegue me responder isso Quem já quem viveu? de fato viveu. Já passou por lá, já Quem se de hospedou fato já lá, né? passou. Mas, Porque- a cadeia nossa hoje, ela... Nossa, não tem cadeia, né? E nem vou ter. Minha não, também não. Mas os presídios, não, quero não. infelizmente, são, sei lá, um sistema muito atrasado. Eu penso que o sujeito que foi preso, ele deveria estar lá na cadeia, mas a cadeia devia ser um complexo não de armazenamento ou alojamento Sim, de produção. de mau elementos, mas sim deveria ter ali uma indústria, alguma coisa que desse Oportunidade. não, e desse não só oportunidade, mas desse algum retorno para a sociedade. Olha o quanto que custa um preso hoje para o meu bolso, para o seu bolso. Cara, Então o custo é altíssimo. Então eu penso que se tivesse uma forma, tá, como em alguns países já funciona muito bem isso, o cara vai preso, ele vai trabalhar. Não tem dessa não, lá ele trabalha mesmo, tá certo? O grande problema aqui, só te cortando, Pode Edivaldo, falar, doutor. o grande problema aqui, principalmente no âmbito do Distrito Federal, é que a gente está falando aí de uma massa carcerária de 16 mil presos, aproximadamente, e desses 16 mil presos a gente não tem oportunidade para todo mundo. Então, tem mais procura do que oferta. E nesse caso a gente consegue, aí, por bloco, mais ou menos, aí, classificar 200 presos para trabalho. Então a Nossa, conta não fecha. é Se a muito gente tem pouco. PDF1, PDF2, CDP1, CDP2C, 5 unidades. Então, de 16 mil presos, a gente vai ter 1.000 trabalhando. Tá vendo? Olha quantos asfaltos nós precisamos fazer nesse país, né? Pra poder botar esse povo para poder estar trabalhando, né? E que para poder chegar lá de manhã, tinha que pedir licença os traficantes e também os usuários de droga. E era raro uma semana que não morria 1, 2 assassinados ali. Quantas vezes eu cheguei lá na empresa, o Rabecão tinha acabado de pegar um defunto ali que tinha sido assassinado naquela noite, na minha porta. Quantas vezes eu cheguei ali na empresa, tinha sangue de pessoas ali na minha porta mesmo, na porta, não estou dizendo na entrada da minha porta. Pessoas que foram baleadas, esfaqueadas. Então o tráfico de droga ali era pesadíssimo. Pois eu cheguei ali naquele lugar e comecei a trabalhar naquele lugar e chegava no meio daqueles traficantes, respeitava aquele povo e conversava com os traficantes e dizia a eles que eu estava ali querendo trabalhar, que eles deixassem eu trabalhar. E com isso eu fui ganhando o respeito daquele pessoal e acabou que em alguns momentos os traficantes mais perigosos, que eram considerados os líderes, chegavam em mim e falavam: pastor, vem aqui, ia conversar comigo. E quando eu tinha a oportunidade de conversar com aquele traficante, eu começava também a trazer a minha mensagem. Eu dizia a eles que eles tinham que mudar de vida, que eles eram jovens ainda, que podiam mudar de vida, que tinham uma oportunidade para eles mudar de vida. E eu nunca me esqueço de um deles, que já morreu inclusive. Ele agachou assim, de frente para mim, olhou para mim de baixo para cima e falou assim para mim assim: pastor, olha, eu te admiro, porém é sem chance, não tem jeito não. Então, ele poderia ser um produto do meio também, porque eu estava convivendo com eles. E não foi até morrer assassinado. E a vida do traficante, ele é curta, jovem traficante, é 25 anos no máximo, talvez 26. Exato. E detalhe, tiver preso. doutor, Aí
eu vou te questionar antes já de você concluir. Quando você chegou no local, você não era fruto do meio. E você já tinha uma formação de caráter antes. O seu meio foi criado em outro local, não junto com eles. Então você não se tornaria fruto do meio, porque você tem um caráter diferente. Você veio com a intenção de modificar o meio, não de ser um fruto do meio. É diferente, Ponto de vista. tá? Isso é só ponto de vista. Aí eu complemento que concordo com você que você falou bem e eu vou te explicar o porquê. Qual o maior problema do tráfico de drogas? E o Estado tem que combater de forma forte e firme o tráfico de drogas. Porque o tráfico de drogas é um crime, mas é um crime que eu chamo de imã. Junto com o tráfico de drogas, vem todos esses crimes que você falou. Vem a prostituição, vem a questão do armamento ilegal, vem o roubo, que normalmente são aquelas pessoas que tendem a usar droga, não têm dinheiro, vão lá, comete um roubo, um furto para trocar por droga. Com Pega o certeza. produto e faz. Então, o tráfico, ele tem esse problema, que é o que eu vejo que é o maior problema do tráfico, é a questão de agregar outros crimes. Aonde você for e localizar uma situação de traficância, você vai localizar também um aglomerado de crimes juntos. Por isso que o Estado tem que combater de forma forte e firme a questão do tráfico. Mas não quer dizer que ele tem que usar o código de Hammurabi. Tá traficando, tem que ser preso, tem que ser punido. Tá traficando? Tem certeza que tá traficando? Tenho que cumprir a lei na hora de prender. Se eu não cumprir a lei na hora de prender, eu vou tá dando uma oportunidade para aquela pessoa que está cometendo um crime de não ser preso, ou de ser preso e ser liberado, e depois de ser preso, ser liberado e ser absolvido, não ser condenado. Qual que seria essa situação, doutor? Que nenhum acusado pode ser condenado Eita. dentro do tráfico. Então, essa situação é mais do... Eu acho que é mais comum do que a gente imagina, né? Essa situação é simples e ocorre todos os dias. Existe no tráfico, não só no tráfico, mas em grande parte do meio jurídico, em razão de tudo isso que a gente está conversando, de existir uma lei, existir um procedimento e existir o cumprimento desse procedimento e da lei. A partir do momento, eu vou dar um caso bem simples, que é a pessoa que está ali na rua onde que acontece um monte de tráfico, um local conhecido como ponto de tráfico. E a pessoa está ali naquela determinada situação, pode estar traficando ou não, mas vem uma viatura e visualiza aquela situação. Vai lá, faz a abordagem da pessoa e não encontra nada. Mas aquele pessoal que costuma ficar ali, já é conhecido, né? Principalmente pela polícia. Ele fala, ó, eu sei que você é traficante. Às vezes tá com um baseado ali, normalmente tá com alguma quantidade pequena, que não seria de tráfico, mas seria de usuário. Tem essa diferenciação. E o policial pega e fala assim, ó, vamos para sua casa. Ou relata alguma situação que tinha ali na casa ou ali próximo dele e ingressa na residência. Sem um mandato, sem nada. Sem um mandato. Tentando fazer um flagrante. A gente tem as Forjando. situações. Na realidade, quando você tem qualquer pessoa que guarda entorpecente, seja qualquer tipo de droga, ela tá correndo o risco de ser pega em flagrante. Por quê? Só a situação, só o verbo manter, guardar em depósito entorpecente, seja qualquer que seja, ele já pode ser pego em flagrante se um agente público encontrar aquele entorpecente, aquela droga naquele local. É flagrante. Agora, como se chega àquela residência ou àquela propriedade, que está o X da questão. Se a pessoa não está em situação de Tem que pedir traficante... licença, doutor. Você não entendeu. Dá licença, deixa eu ver essa casa, ver se está guardando uma realidade, droguinha aí. Não precisa pedir a licença. De fato, a gente pede o que determina a lei é que se peça autorização. Essa autorização tem que ser solicitada quando não tem um mandato para ser cumprido,
e quando não é uma situação de flagrante delito, tá? Aí o agente público chega lá e fala assim, ó, eu posso entrar na sua residência? Posso entrar ou não pode entrar. Se não puder entrar, se a pessoa falar não pode entrar, ele não pode entrar. Mas o que acontece na maioria das vezes? Tá uma situação bem conturbada ali, que é de gato e rato. O polícia querendo pegar o ladrão e o ladrão ali, o traficante ali, não querendo ser pego pela polícia. E o que normalmente acontece é a polícia fala assim, ó, tô pedindo autorização e tô entrando. Ingressou na casa, ainda que sem autorização. Vamos botar num caso bem prático. Você tá ali fazendo uma coisa errada. Eu não. Não. Você não. Vamos arrumar outra aí. Eu não. Não vem com... Tá, fulano tá ali fazendo uma situação errada. Qualquer situação, pode ser de tráfico ou qualquer situação errada. E ele vê a polícia chegando nele. E sabe que dentro da casa dele tem um monte de droga. Ou um monte de produto de crime. E aí a polícia chega assim, deixa eu entrar na sua casa? Ele vai falar assim, não, seu polícia, pode entrar, vai lá e entra. De fato, ele não vai fazer isso. E quando a gente pega a maioria dos processos em que tem a narrativa de um policial, é falando justamente isso. Eu pedi para entrar E ele deixou. e ele deixou. Quer dizer, isso não Quando existe. que na vida isso vai acontecer? Isso são alertas que a gente já consegue identificar que aquela situação que está sendo narrada no papel não condiz com a verdade que aconteceu. E aí a gente vai trazendo todo o fio do novelo e a história que aconteceu. De fato, o ingresso, a pessoa pode até autorizar, só que foi uma autorização forçada. Isso já viola o ingresso em domicílio. Essa simples violação do domicílio, que é um descumprimento da lei por um agente público, gera possibilidade dele, se ele entrar em liberdade numa audiência de custódia, que é um dia seguinte, 24 horas, ou seja, fez um serviço errado, a consequência vai ser, prendi, no outro dia soltou. É culpa do advogado? É culpa da lei? Não. Isso aí, de fato, não é. E a segunda fase que vai acontecer é ele entrar em liberdade, continuar respondendo o processo. E se esse policial, esse agente público, ingressou e encontrou 300 quilos de entorpecente naquela casa, apreendeu, passou no jornal, fez tudo bonitinho e tudo mais. Só que quando ele ingressou na casa, ele ingressou irregular, descumprindo a lei. O que vai acontecer? Então... Essa droga todinha vai ser incinerada, vai ser perdida, mas também não vai poder ser utilizada na justiça para condenar aquela pessoa. Você eliminando toda a droga, eliminando tudo que estava ali, que foi tido ilegal por um ingresso irregular na residência, vai acontecer o quê? Vai sumir. Ninguém vai se beneficiar com isso. Só quem vai se beneficiar é a pessoa que estava ali mantendo aquilo ali. Por quê? Qual é a consequência disso? O juiz não pode usar isso e não vai ter prova nenhuma para condenar Que é a aquela materialidade, pessoa. né? A materialidade do crime não vai existir. A prova não vai existir. Por quê? Porque descumpriu a lei. Ou seja, vamos seguir o procedimento certinho que a gente não tem problema. Exatamente. Se seguir o procedimento correto, por isso que o advogado, principalmente Mas, o criminalista, doutor, ele tá ali para fiscalizar. Mas, doutor, mas aí vai ser uma utopia. Você acha, doutor, que quando é que um traficante ou alguém que está de posse do entorpecente vai pegar e vai autorizar? Então, ele já sabe. Então, Ele já sabe quando é que ele vai falar assim, não, pode entrar, seu policial. De fato, não existe só a situação de flagrância para você apreender drogas. Existem inúmeras operações da Polícia Civil, Quebra de aqui sigilo. do Distrito Federal, que cumpre o procedimento e consegue traçar tudo que um traficante faz, desde uma ligação ao depósito, à distribuição e quem financia. Ela consegue, ela tem meios para identificar isso. Aí ela faz o quê? Pede para o juiz que Pediu um mandado. tem uma ordem judicial para ingressar naquela determinada residência, que lá vai ter o produto ilícito. Fez isso, o juiz autorizou, eles vêm normalmente de manhã, de madrugada, no raiar do dia, vem com a operação, faz a operação e pega todo aquele produto legal, lícito e não tem absorção. Nesse caso,
que não tenha Mas- nenhuma irregularidade. Mas nós estamos falando. Esse é o procedimento correto. Sim, mas aí, de repente os policiais chegam e descobrem, por um motivo ou outro, sei lá o quê, entrou naquela residência ali uma quantidade de droga. Aí ele vai embora, simplesmente vai embora, vai procurar o meio o investigativo. Se ele visualizou Isso que eu tô e querendo dizer. conseguiu identificar ali dentro, antes de entrar na casa, ou teve uma denúncia falando que naquela residência é um ponto de traficância e tem drogas, ele pode Já muda. ingressar. Muda a situação. Não é essa situação que a gente está Ah, falando. entendi. Por A gente exemplo, tá tá guardando falando- em depósito, por exemplo, uma droga, muita quantidade. Dependendo da droga, você consegue sentir o cheiro. Um vizinho vai e chama, perfeitamente possível a Pronto. apreensão. Foi lá e apreendeu. Agora, por exemplo, a polícia recebe um chamado de um carro que está andando na rua com várias pessoas com arma em punho e atirando para cima. Bom, essa é a denúncia, tá? Aconteceu essa denúncia, a viatura começou a procurar. Quando encontrou um carro. Isso é um fato real, tá? Uma situação real que a gente trabalhou. E o resultado foi o quê? A absolvição do cliente. Já vou adiantar. O que aconteceu? O carro parou na frente de uma pessoa que não tinha nada a ver com a situação, mas que tinha algum produto de ilícito dentro da casa dele, tinha drogas. A polícia chegou lá, abordou todo mundo, parou naquela situação, abordou o pessoal do carro, não tinha arma. A polícia imaginou que aquela pessoa que estava conversando, não estava dentro do carro, tinha guardado a arma dentro de casa. O que a polícia fez? Entrou de uma vez. Caiu pra dentro da casa da pessoa. Falou, ó, eu vi droga na janela, eu vi droga na varanda, e depois ninguém sabia como é que era o tipo de droga, nem qual era a droga que estava na varanda. Mas ingressou, quando chegou lá, tinha droga no fogão, na geladeira, na cama, em cima da mesa, quase 1 quilo de droga ali exposto. Espalhado. Uma parte que ele estava usando e outra parte que estava guardada. O que aconteceu com esse cidadão? Foi preso em flagrante delito por portar. Entendi. Quando esse caso chegou pra gente, a gente analisou e viu qual foi o caso, qual foi a situação, como é que a polícia ingressou naquela residência. Ele falou, não autorizei, eu tava saindo, quando eu fechei a porta, tava saindo, o policial falou, opa, você não vai sair não. E por uma coincidência, ele tinha acabado de receber um auxílio e estava com R$ 1.200 no bolso. E a irmã dele estava se suicidando na rua de cima. Ele estava saindo de casa para ir ver a questão da irmã. Caramba. Mas, mesmo assim, foi preso. Não estou falando que ele é gente boa, não, porque ele já respondia um tráfico. E a irmã suicidou? Não suicidou. Então, Então, normal, né? Existe essa situação, mas de fato ele foi preso e de fato teve uma irregularidade. E o que aconteceu no processo? A gente tentou demonstrar para o juiz que toda aquela situação Tinha um ali, vício, né? que toda aquela situação tinha um vício. O juiz, de plano, entendeu que não existia e ainda quis condená-lo. Condenou em 5 anos e 4 meses. Aí o que a gente fez? Existe uma situação firme e robusta de que existe essa irregularidade. E essa irregularidade não pode condenar ninguém quando ela existe. Por quê? Entrou irregular. A gente fez o quê? Que a gente chama aqui no meio jurídico. Fizemos um recurso demonstrando para outros juízes que aquela situação não poderia ser de condenação e que na decisão do próprio juiz tinha equívocos quanto à condenação. Entendi. Qual foi o resultado disso? Absolução. Absolvição. Os outros juízes mandaram reformar a decisão do primeiro juiz, falando, esse caso aqui tem uma irregularidade que não pode ser reparada, e em razão disso, toda essa quantidade de droga, ainda que existente, ainda que no poder daquela pessoa, vai ser anulada, desconsiderada do processo, incinerada, ninguém vai ter o benefício dela, mas ele também vai ser absolvido. Doutor, aproxima mais o microfone de você aí. Tá? Eu acho que nós já estamos próximos a finalizar esse. Eu tenho um aqui de um Esse ouvinte debate. que é justamente essa polêmica. É mesmo? Eu sei que é o polêmico daqui, mas eu vou tomar seu A lugar. rocha aí que eu tenho uma última alfinetada aqui, a última alfinetada. Vai lá. Qual que seria o preço de uma absolvição, doutor? O preço de uma absolvição a gente consegue apurar para quem já pisou ou quem já esteve numa... Reincidência. Não.
não é nem reincidência, é para quem já esteve lá. Por exemplo, um dia da sua liberdade, vale quanto? Rapaz, o meu vale muito. Vale muito. Um dia de quem? E essa sua liberdade é de quem nunca teve o direito de ir e vir impedido e esteve numa sala de 2x2, e olha lá que 2x2 eu tô exagerando, preso com mais 10 pessoas junto. Então a sua liberdade é cara. Imagine de uma pessoa que já passou por essa situação. Aí eu vou voltar nesse caso que eu acabei de falar, que o juiz condenou em 5 anos, 5 anos e 4 meses. Quanto você acha que uma pessoa que iria cumprir essa pena de forma indevida, porque houve uma nulidade no processo, custaria? Qual é o valor de 5 anos e 4 meses de uma pessoa de vida? Se ele for uma pessoa de boa índole e der retorno para a sociedade, se ele for uma pessoa que der realmente, não só retorno para a sociedade, mas também para o governo, né? Porque quando a pessoa ela está aqui fora e ele produz, e ele não produz só financeiramente para o Estado, mas também produz também como o cidadão de bom comportamento, que tem bons exemplos, que o bom exemplo, eu sempre falo uma coisa, né? O bom exemplo arrasta, não precisa de outro exemplo, não. Você, tendo um bom exemplo, você acaba arrastando. Eu entendo. Então, se for uma pessoa de uma, assim, que for fazer realmente falta para a sociedade, não tem preço. A liberdade, um dia não tem preço. Um dia da liberdade dela não tem preço. Agora, se for um meliante, um cidadão que só traz. Um cidadão não. Quando é um meliante, você nem tem que chamar de cidadão. Quando é um sujeito, um meliante, você tem que tratar ele assim. Quando ele é um sujeito, um meliante, que só traz prejuízo para a sociedade, que está aí contaminando, viciando as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens. Meu irmão, para mim, o dia de liberdade dele não vale nem um centavo. Isso tudo é questão de percepção. Qual é o Ponto valor? de vista. Exatamente. Para você, às vezes a liberdade de uma pessoa que errou várias vezes e continua errando, e eu não passo a mão na cabeça nem de nenhum cliente que faça qualquer ilícito, pode ser um valor ínfimo. Mas, para aquela pessoa, um dia, na situação de não ter direito, de ter a sua liberdade restrita, a sua alimentação restrita, estar ali com outras pessoas que também cometeram errado, mas que a integridade física e a própria vida está a todo instante perturbada ou ameaçada, e inclusive a questão psicológica, que de fato a gente atende, Dr. Marcos aí atende inúmeros clientes também que estão lá dentro, que a questão psicológica, por mais que seja errada, a gente sempre tem que lembrar. Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente, tem que ser esquecido. A pessoa não vai deixar de ser humano. Ela vai pagar a pena dela, mas a gente não pode desejar o mal ao próximo, ainda que ele esteja naquela situação e a consequência dele seja essa. Por mais que ele esteja ali no presídio, ele tem que ter pelo menos o mínimo para sobreviver, para pagar a pena. Porque senão a gente vai trazer, que é o que já acontece, a escola do crime. A pessoa entra ali, em vez dela ser ressociabilizada, o que vai acontecer? Ela se forma. Às vezes ela entra ali numa... Por que eu falo que às vezes é muito melhor uma pessoa que cometeu um crime estar presa dentro de casa do que estar presa dentro de uma cadeia? Você vai falar, isso daí é um absurdo. Existem situações que de fato a lei permite. Mas se a maior parte fosse assim, você evitaria de uma pessoa que tem o primeiro envolvimento com um crime ou um delito chegar numa cela que tem mais 10 que fazem crimes diferentes, mas que são conexos ao seu. Aí o que eles estão ali? Vão passar um ano junto, conversando de quê? De Jesus? Eu conheço Muito um que difícil. ficou um ano e ele entrou
na cadeia, ele era valente, só andava armado, era um camarada arrogante e ficou um ano lá, saiu de lá uma ovelhinha, saiu de lá falando de Jesus, hoje inclusive está firme na igreja, mudou o estilo de vida dele completamente, não anda mais armado, é outra pessoa. Mas, infelizmente, esses dados... São as exceções, né? Justamente, de 100% aí da nossa massa carcerária, a gente pode dizer que menos de 5% não voltam a delinquir. Então a Aí, reincidência é vamos muito falar alta. de índole, líder. Eu quero fazer uma pergunta aqui para poder eu finalizar a minha participação. Aliás, eu quero parabenizar, viu, doutor Felipe? Quero te parabenizar aí, viu? Você quiser fazer uma faculdade de jornalismo e virar um âncora, talvez pode fazer que você tem jeito no negócio, é bom no negócio. Mas como advogado, você também tem futuro, tá? Apesar de a gente não concordar com algumas coisas, mas como advogado, você também, eu vejo que você sabe das Argumenta coisas. bem. Isso é a sua argumentação muito boa mesmo. Mas eu quero fazer uma pergunta para você aqui, quero que você me responda com bastante franqueza. Sim. Eu cheguei no meio dos traficantes, no meio do usuário de drogas, e montei uma empresa lá e está lá até hoje. O senhor acha que eu me tornei um traficante? Não, de forma alguma. Até mesmo. E um usuário de entorpecente, o senhor acha que eu me tornei? Não. É justamente o que eu já respondi. Você não era fruto do meio. Você foi lá para modificar o meio. Aquele meio. Assim como o pastor, lá no início da nossa conversa, foi fazer. Tá vendo que ele é bom de argumento? A gente tem que lembrar que você não é fruto do meio. Você estava ali para modificar o meio. E conseguiu. E conseguiu. De fato, existem situações que vai acontecer isso. E o crime, ou a questão do tráfico, do crime não. O crime sempre vai existir, assim como a pobreza sempre vai existir. A gente nunca vai conseguir exonerar ou liquidar a questão do crime e da pobreza. É até bíblico as duas situações. Mas o que acontece? O tráfico, ele tem uma rotatividade e ele vai, como é que eu vou conseguir te explicar isso? Ele vai se adequando à sociedade, inclusive na geolocalização. Ele não vai conseguindo cobrir situações que há um impedimento muito forte. Ele vai nas localidades que ele é mais aceito. Se você verificar algumas situações que você... Acho que tá dando mau contato aqui. Tá tranquilo aqui. Arrocha aí. Que você vai ajudar aquela situação. Por exemplo, uma situação que é mais carente. O tráfico vai trabalhar o quê? Na ambição das pessoas. Questão de oportunidade financeira. Então, tem um aceite pelo tráfico. Agora, em determinadas situações, essa oportunidade que o tráfico encontra não é financeira. É o quê? É de dependência. Aí você vai para situações. Por exemplo, o tráfico não existe só em favela. Ele existe em locais nobres em todas as classes. Claro. E aí eu que te volto e te pergunto. Aquela pessoa que financia o tráfico é traficante? Eu acredito que sim. Mas ela não faz a atividade de traficar? Sim, mas ela está ajudando a bancar o sistema. Perfeito. Ela está ajudando a bancar o sistema. Se não houver os corruptores, não vai haver corruptos. Exatamente. Então, eu acho que se não houver, por exemplo, aquele cara que injeta no negócio para ajudar a financiar o sistema, não vai haver tráfico. Se não houver quem compre, não vai haver tráfico. E por que normalmente, ou poucas das vezes, essas pessoas são presas? Aí é uma boa pergunta, porque aí tem que entender muito da questão técnica, né? E eu não entendo, não adianta. Nós estamos aqui para poder, por exemplo, a minha participação aqui, talvez seja passar para poder ser debatido aqui o que a maioria das pessoas sonha em falar e não tem voz para falar. Com certeza. Então, eu como leigo, eu não tenho conhecimento nenhum na área.
apesar de que, de certa forma, eu sou inimigo, o traficante, ele é que não sabe, mas ele não tem noção disso, mas eu sou inimigo do trabalho dele, eu dou prejuízo para ele. Com Por que eu certeza. dou prejuízo para ele? Porque eu posso enumerar várias pessoas aqui que, quando eu cheguei naquele local que a gente montou a empresa, que estava ali usando droga, eu coloquei no meu carro e levei para casa de recuperação. E eu posso mostrar para você que hoje tem pessoas que eu levei para casa de recuperação, que hoje tem a família, abandonou as drogas, tem a família dele, casou, hoje até pastor depois de longos anos de reabilitado. Então, eu sou, de certa forma, eu sou inimigo, só que elas não sabem disso, sabe? Os traficantes não sabem que aquele que procura recuperar, ajudar quem está vivendo no uso usando a droga, ou aquele também que está começando ali com pequenas doses, vendendo aquela porcaria. Então, a gente que está ali tentando tirar essas pessoas, nós somos diretamente nós somos inimigos do tráfico de droga. Com certeza. Entendeu? Nós estamos dando prejuízo para eles. Exatamente. Então a parte técnica, eu não tenho conhecimento dela, Uhum. mas eu tenho conhecimento de como funciona na prática, porque a gente está ali batendo de frente sempre. Entendeu? Exatamente. Aí é isso que eu estou trazendo. Por que a gente não consegue identificar, mesmo que a pergunta que eu fiz, ela não tem nenhum cunho técnico nem jurídico. É só uma questão de que a gente não tem acesso, a maioria das pessoas, a quem financia de fato o tráfico. Às vezes a gente nem conhece, ou às vezes a gente conhece e desconhece que é aquela pessoa que financia. Porque ele está num patamar mais elevado, numa situação mais elevada, que tanto o Estado quanto as pessoas têm que ter inúmeros recursos para chegar naquela pessoa. Tá? Então, de fato, essa é a dificuldade de conseguir identificar quem de fato vai financiar ou não o tráfico de drogas. Mas, normalmente, quem financia o tráfico de drogas não está no meio. Não tá Ele vendo, não. só está ali. Por isso que a gente não tem o contato. E, de fato, trazer a palavra de Deus, fazer com que aquela pessoa mude, é um trabalho louvável. Tem que ser feito ainda mais, porque é uma pessoa que está saindo de uma situação de vício, e todo vício é ruim, mas a gente nunca acaba com vício, seja de drogas ou de qualquer outra situação, sempre vai estar existindo. Então, as pessoas podem modificar? Pode. Provavelmente, aquela pessoa que foi resgatada do tráfico, ela criou um outro vício, que não era a droga. Por exemplo, essa pessoa que você comentou aí, ela trocou o vício de drogas pelo vício de falar de Deus. Então, ela começou a estar viciada, a buscar a falar. Mas o vício só trocou. O vício dela sempre existe. A questão Mais de uma vez é vício. ponto de vista. Eu não vou debater sobre esse assunto, não. Vou deixar. Mas olha, eu quero deixar aqui um recado para aqueles ouvintes. Talvez você que tem um filho, um sobrinho, um neto, um irmão que está viciado em drogas e essa pessoa tem o desejo de sair dessa escravidão. Olha, eu quero apresentar a vocês uma instituição por nome Vinde Vida. Vamos até fazer o convite, hein, pastor, para levar o... Com certeza. É uma comunidade terapêutica que funciona aqui na Ponte Alta do Gama, no Distrito Federal. Essa comunidade terapêutica, ela tem um trabalho extraordinário ali dentro. Eu vou dizer, a cada 10 pessoas, viu, doutor, que chega ali naquele lugar, que cumpre o tempo que tem que ficar, que são o tempo de gestação, os 9 meses, a cada 10 pessoas que chega ali, que cumpre esse tempo de gestação, que nós chamamos que ele está sendo gerado novamente, nós falamos que chegou ali, ele vai começar a ser gerado. É 9 meses. 9 meses, ele está pronto para vir ao mundo de novo. Né? E a cada 10 pessoas, 7 pessoas não voltam mais para o mundo das drogas, que cumpre os 9 meses. Então, é um trabalho fantástico. Eu quero parabenizar, inclusive, aqui a direção da Vinde Vida ali hoje,
a presidente Raquel, pelo trabalho que está fazendo, nosso diretor, o pastor Moessan, gente finérrima. Eu quero parabenizar, porque essa instituição, ela tem feito a diferença aqui no nosso Distrito Federal. E se tiver algum ouvinte que tiver um familiar em uma necessidade de ir para lá, pode preparar as malas e nos procurar, que a gente vai levar você com muita satisfação, muito prazer. E detalhe, se você tiver condições de contribuir financeiramente, ali, mensalmente, com a instituição, você contribui com o valor que você puder. Se você, familiar, não tiver condições de dar um centavo, não tem problema, nós vamos receber você da mesma forma. E o tratamento do seu parente, do seu familiar, ele vai ser da mesma forma, vai receber o mesmo tratamento daquele que tem condições de contribuir. Então, é um trabalho maravilhoso, parabéns à direção da Vim de Vida, parabéns. Eu tenho um profundo orgulho de fazer parte dessa instituição. Imagino, eu quero conhecer agora. Vamos, o convite está feito. Vamos marcar aí num sábado, principalmente. Lá é bem bonito. Perfeito. Eu queria aqui mais uma vez agradecer a presença do pastor Edivan, meu amigo. Com certeza esses debates são importantes, até porque são pontos de vistas divergentes, mas se não tivesse essa discussão, com certeza o nosso podcast, nosso Podfé não seria esse sucesso que é hoje. Queria também agradecer aqui a presença do Dr. Felipe Fragoso, que mais uma vez aí nos enriqueceu com seu brilhante conteúdo, seu posicionamento. E a casa está aberta para todas as vezes que você quiser comparecer, vai ser sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço ao pastor, a Caone, né, Dr. Marcos. E quero deixar o meu recado. Apesar de ter todo o aparato como advogado, criminalista, de estar defendendo um criminoso, de ser aquele último amparo, que é o que eu sempre digo, as únicas pessoas que comemoram por uma liberdade, por uma absolvição ou pelo cumprimento da lei e do direito de uma pessoa são os familiares e um advogado que está ali trabalhando. Mas apesar de tudo isso, o meu recado para as pessoas que têm algum envolvimento com o tráfico é de que, por experiência própria, não de traficar, claro, mas de trabalhar e ter experiência de conviver com esse tipo de situação, que não é um caminho bom, né? Quem é usuário, utiliza, tem esse vício, busca um tratamento. Isso não vai te acrescentar em nada. A utilização de entorpecente só vai piorar a sua vida. Busque um tratamento e não se envolva com o caminho do tráfico, porque o caminho do tráfico é um caminho sem volta, muitas das vezes, e que vai te levar ou para a cadeia ou para a morte. Isso não é um caminho que ninguém quer, né? Esse é o recado. E nunca se envolva com isso. E se envolver, procure um advogado criminalista especializado. Procure o doutor Fragoso, Felipe Fragoso. E o meu recado para quem está ouvindo é o seguinte: para começar, não use drogas. Mexe com esse negócio, não. Seja inteligente. Não use drogas, de forma nenhuma. E muito menos entre na vida do tráfico de drogas. Não seja um traficante jamais, porque senão sua vida vai ser curta. Exatamente. Vai ser curta. Você não vai poder desfrutar após os 30, que a maioria vai até 25 e morre assassinado ou morre por overdose. Mas vai morrer. Envolveu com drogas, morre mesmo. Não tem desse negócio, não. A droga não dá chance para ser ninguém. Certo? De fato. Eu queria aqui também trazer aqui um recadinho muito importante. Em breve nós teremos um podcast aqui com o professor Alano, da Faculdade LS. A Faculdade LS, ela é, sem dúvida, campeã, líder, tá, em cursos de enfermagem no Distrito Federal. Faculdade LS é uma grande parceira nossa aqui. E em breve o professor Alano, que ele faz parte também da direção da faculdade, está aqui na tela, Faculdade LS,
ele vai estar conosco aqui e nós vamos criar, inclusive, um programa na área de cursos de enfermagem para poder estar debatendo acerca do assunto. O nosso podcast, o grande Podfé exclusivo, não tem 2 nem 3. O Podfé é exclusivo do nosso podcast. E outra coisa, quando você lembrar que alguém está passando sede, lembre-se da Cirino Multiservice, está aqui na nossa tela. Cirino Multiservice é líder na extração de águas profundas, águas subterrâneas. Você quer uma água de qualidade? Vá buscar nos aquíferos. E onde é que estão os aquíferos? Está debaixo dos nossos pés aqui, ó. Tá? Encontra-se nas rochas onde a Cirino Multiservice faz a perfuração, extrai a água com qualidade e está sempre levando a água com qualidade para a mesa do brasileiro. Cirino Multiservice apoia esse podcast. Esse podcast que é um serviço de utilidade pública. Tem muita gente que está pensando que esse podcast é para poder o pessoal estar aparecendo. Não. Não é, o propósito do nosso podcast aqui é ter uma utilidade, nós sermos úteis para a nossa sociedade, que a nossa sociedade, infelizmente, está carente de quem traz a informação boa, a informação que edifica, a informação que constrói. A nossa sociedade, quando você vai ver os veículos de comunicação por aí, dá nojo. Eu nem vejo mais jornalismo, você sabia? Eu não vejo mais jornal, acabou. Não consigo. E quando você vai ver as informações pela internet, as falsas informações que são chamadas fakes aí, está dominando. Então, aqui, tudo que é passado aqui de informação, é informação sadia, verdadeira. Então, o nosso podcast é, sem dúvida, um serviço de utilidade pública. Não é não, doutora Cauane? Sem dúvida. E vamos aí para a próxima sexta-feira, Sexta da Lei. Venha com a gente aí, viu? Parabéns, doutor Felipe. Agradeço aqui pela sua participação, tá? E as portas estão abertas sempre para você. Tá certo? Doutor Cauane, muito obrigado aí por me convidar aqui hoje. Me sinto convidado honrado. Falei mais que todo mundo. Que Deus abençoe a todos. Um abraço, boa noite. Boa noite. Boa noite, até mais. Tchau, tchau.